Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Nós estamos de volta na nossa meditação no livro de Apocalipse, e eu gostaria de ler com vocês em Apocalipse, capítulo 1, versos 9 ao verso 11. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança, para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor. E me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta, e a voz dizia: escreva no livro tudo que você vê e envie-o a 7 igrejas na Ásia, nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nestes 3 versos, a gente vai descobrir quem escreveu esta carta e a quem ela foi enviada. Um certo João. Nós pensamos, muitos pensam, quase todos pensam, que esse mesmo João é o que escreveu o Evangelho de João e as 3 epístolas de João. Mas poderia ter sido uma outra pessoa, porque existem tantos. João era um nome comum na época, mas vamos imaginar e vamos dizer que foi o apóstolo de Jesus, João, quem escreveu esta carta. Ela também nos mostra por que esta carta foi escrita. Ele está exilado numa ilha na Ásia Menor chamada Patmos. E se ele está exilado é porque houve uma razão, né, para ele estar exilado aqui. Estas palavras que vão seguir aqui vão nos mostrar, nos dar a razão deste exílio. Ele está dizendo aqui que ele foi exilado por pregar o evangelho de Jesus Cristo. E por isso ele foi enviado àquela ilha em exílio, porque ele pregava a palavra de Deus e ele testemunhava a respeito de Jesus. Uma oposição aqui do Império Romano a esses irmãos, e João sendo um apóstolo, um apóstolo importante, ele vai ser enviado a esta ilha, mas a gente pode imaginar que outras pessoas também estavam na prisão nesta ilha. Se fosse uma ilha cheia de pé de manga, de papagaio, né? Uma ilha tropical, nada de ilha tropical. Ele estava na prisão e ninguém sabe exatamente como que eles viviam nessa ilha. Mas o que é interessante aqui é que é por causa da perseverança. Ele persevera no ensino de Cristo e ele prefere então ser exilado. Os cristãos vão começar a ser perseguidos aqui nesta época. Estamos lá pelos anos 80, sob o imperador aqui é o Domiciano, e esses irmãos vão ser perseguidos. Dizem que os judeus já não eram tanto perseguidos naquela época, durante o reinado de Domiciano, mas os cristãos, sim. Então, o João foi enviado para aquela ilha. Era no dia do Senhor, o dia em que o Senhor ressuscitou, no primeiro dia da semana. E ele vai receber, então, uma série de visões. Outros profetas também receberam, profetas do Antigo Testamento também receberam visões da parte do Senhor, e que vai deixá-los na mesma situação que o João. O João, mais tarde, vai dizer que ele caiu como morto quando ele teve essas visões. E você percebe no livro do Apocalipse que a primeira visão, a visão mais importante, é a visão do Filho de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, diz Isaías, no capítulo 6 do seu livro, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com as 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Você pode ler a continuação, então, desta visão do profeta Isaías, que viveu aproximadamente, a gente sabe aqui, porque ele está dizendo que foi durante o reinado do rei Uzias, ele viveu aproximadamente 7 séculos antes do nascimento de Jesus. Um outro profeta que também teve uma visão parecida com essa de João e de Isaías foi o profeta Ezequiel. No capítulo 1, na minha versão, eles já descobriram que dia que foi. Em 31 de julho. Então, em breve, vai fazer trocentos anos que Ezequiel teve essa visão e ele estava aqui, então, no Iraque.
no meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados, aquele também está exilado como João estava, não é? Os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus se abriram e tive visões de Deus. Isso aconteceu no 5º ano do exílio do rei Joaquim. Então a gente aqui descobre também em que ano ele teve aquela visão. E ele vai ter essa visão, ele vai ter também uma sincope, ele vai cair por terra, ele vai ficar assim em estado de choque por causa dessa visão. E você, quando tem uma visão do Filho de Deus, como você fica? Interessante perceber que a gente tem uma a pretensão, né? Tem muita gente que fala, eu vi o Senhor me disse. Como que você consegue ainda ficar de pé quando você ouve a voz do Senhor, realmente? Se foi realmente a voz do Senhor. Existem muitas vozes por aí, mas a voz do Senhor, o que ela faz com você? Quando o Senhor fala com João, ele cai como morto. E, portanto, se estamos falando do apóstolo João, a gente sabe que o João era bem próximo do Senhor, mas quando ele vê a visão do Senhor em Apocalipse, ele cai por terra, como morto. O Isaías vai ter uma reação muito interessante. Nenhum anjo, nenhum serafim disse: pecador, escuta a voz do Senhor. Não, ele, ao ver a visão do Senhor, ele diz: eu sou impuro. Ele percebe, como se num espelho, ele vê a imagem da glória de Deus e ele percebe que ele é um grande pecador. Quando você vê o Senhor, quando você ouve a voz do Senhor, você diz: que grande pecador que eu sou. Porque uma visão do Senhor deveria ou te jogar por terra, ou então dizer para você, e para mim também, para todos nós somos tão pecadores diante de tanta santidade, tanta glória. E, aliás, em Isaías ele diz, os serafins estão gritando, santo, 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 3 vezes santo. Ou seja, você não pode encontrar ninguém mais santo do que ele, porque ele é 3 vezes santo. Muito interessante isso aqui. Então, o João teve essa visão, o João vai ter assim, uma reação, e o Ezequiel também, o Isaías também. Todos nós devemos ter. Se temos realmente uma visão do Filho de Deus, vamos ter uma reação bem parecida. E ele, então, é descrito aqui que ele tem que enviar essa carta às 7 igrejas da Ásia. Nós sabemos que essas igrejas, você pode olhar no mapa, elas se encontram num tipo de crescente, né, que faz uma meia-lua, num certo vale na atual Turquia, que vai de Éfeso até Laodiceia. Só que a gente encontra nessa região a igreja de Colossos e Heliápolis, e estas cartas, Colossos, por exemplo, não se encontra nesta lista de igrejas aqui. Portanto, se estava situada na mesma região geográfica. 7, porque é a totalidade da igreja aqui. Como que você deve ler esta carta? Como que você deve ler este livro? Você deve ler esse livro como eles leram. Eles receberam essa carta para eles. Porque se você pensa que Apocalipse foi escrito para os finais dos tempos, você pode fechar o seu livro e fazer outra coisa. Imagine que você morasse em Éfeso e você recebesse essa carta e do lado, assim, numa nota, num post-it, estava escrito: não leia essa carta porque ela é só para os finais dos tempos. Percebe como que não tem sentido essa teoria dos finais dos tempos? Não tem sentido nenhum. Por quê? Porque se você recebe uma carta, mas ela é para os finais dos tempos, você não vai lê-la. E quem te disse que os finais dos tempos é em 2022? O dia e a hora ninguém sabe. Os irmãos já pensavam, Paulo inclusive pensava, você percebe isso nos textos dele, que Cristo ia voltar enquanto ele estava vivo. E já faz 2000 anos que ele nasceu, morreu e ressuscitou. E ainda estamos esperando. O dia e a hora ninguém sabe. Leia Apocalipse como se fosse para você. Agora. Tudo que está escrito ali é para você agora, como eles pensavam também. E eles não tinham outra forma de pensar. Precisavam pensar desta forma. A Ásia Menor, então, aparece em outros lugares do Novo Testamento. Por exemplo, Paulo evangelizou em Éfeso, fundou a igreja de Éfeso. Não fundou a igreja de Colossos, mas foi um discípulo dele, Epáfras, que possivelmente ouviu o evangelho em Éfeso e que levou para
Colossos. E muitas dessas igrejas aqui não foram plantadas por Paulo. João, a tradição da igreja diz que João viveu em Éfeso e trabalhou na igreja ali, onde talvez dali ele foi levado para essa prisão em Patmos. E possivelmente lá morreu, mas nós não sabemos. Não está escrito na Bíblia, não é? O Pedro escreveu a primeira carta dele aos irmãos dessa região. Pensamos que o Pedro escreveu aos irmãos de origem judaica, que estavam em dispersão, ou seja, que tiveram que fugir da Palestina e foram para a Ásia Menor. Pedro, ele diz na primeira epístola, capítulo 1, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros na província do Ponto, da Galácia. A gente sabe que a Galácia se encontra na atual Turquia, da Capadócia, na Ásia Menor e na Bitínia. E se você lê no seu dicionário, está escrito aqui que todos esses lugares são províncias romanas que ficam hoje na Turquia. Né? A geografia se encontra na Turquia. Essas províncias, essas cidades, não existem mais. O Pedro, então, escreveu aos irmãos também desta região. Ele vai dizer no verso 2 do capítulo 1 da primeira epístola: Deus o Pai os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito Santo os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Então, Pedro, Paulo, João tiveram contato com irmãos e com igrejas da Ásia Menor, a mesma região para a qual o livro de Apocalipse foi enviado. Era uma região romana muito próspera. A Palestina era pobre na época, e ainda é, inclusive, mas a Ásia Menor era uma região muito próspera. Mesmo que eles estivessem longe de Roma, eles pagavam seus impostos. E naquela época, se você pagasse os seus impostos, se você dissesse peace and love a Roma, se você não se rebelasse, como faziam constantemente os judeus, eles viviam em paz. Eles tinham, então, a proteção romana. A paz aqui tinha um preço. Era uma região culturalmente, artisticamente muito desenvolvida. E era também uma região onde a indústria era extremamente importante, ou seja, era uma região muito rica. Interessante que quando você lê sobre a igreja de Esmina, você percebe que os irmãos da igreja de Esmina eram pobres. Então a questão que eu gostaria de fazer para vocês é por que esses irmãos eram pobres? Talvez o nosso último ponto aqui sobre a Ásia Menor vai nos explicar isso. Na Ásia Menor havia dois cultos que eram extremamente importantes. O culto à deusa Diana, também chamada de Artemis, e o culto ao imperador. O culto ao imperador era praticamente a segunda coisa mais importante no Império Romano. E muitos pensam que Domiciano foi aquele que realmente começou esse culto aos imperadores. Em todas as províncias romanas, pessoas deveriam se prostrar diante do imperador. E o culto à deusa Diana, traços do culto à deusa Diana foram encontrados aqui na França, que na época era chamada de La Gaule, foi encontrado na Espanha, que era uma província romana já, e foi encontrada também na Palestina e na Itália, para dizer para vocês que o culto à deusa Diana era extremamente conhecido e importante naquela época. Agora, se você é crente naquela época, você se prostraria diante do imperador? Você entraria num templo de Diana para oferecer sacrifícios a Diana? Não. E a gente percebe, então, que a perseguição vai chegar porque aqueles irmãos não se prostravam diante desses deuses. Agora, hoje, nós temos os outros deuses na nossa sociedade. A idolatria continua. Sempre houve, sempre haverá. Leia o livro de Juízes, por exemplo. Você vai ver como que o pessoal na Palestina vivia. O próprio povo de Israel vai se tornar um povo extremamente idólatra. Muitos dizem que o povo de Israel só se tornou, aliás, a tribo de Judá, só se tornou realmente monoteísta depois da volta, da dispersão que aconteceu durante 70 anos, começada pelos babilônios. Idolatria em todo lugar. Diante de quem você se prostra? Diante daquele que era e que há de vir? Ou diante de qualquer outro ídolo? Maior ou menor que seja, homem ou mulher, coisa, valor.
Somos então chamados a nos prostrarmos diante do Alfa e do Ômega somente. E que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus te abençoe.